presente, nunca estive ausente. Bem, agora estou aqui ao lado teu. Queridos, vamos para a parte 2 da nossa palavra. Domingo passado foi Dia dos Pais. E a palavra que Deus derramou sobre esse local foi paternidade que deixa marcas. A paternidade que deixa marcas. E no domingo passado nós falamos a primeira parte, dividimos em duas, porque era muita coisa para ser dita, né? Então, semana passada a gente deu início, né? E hoje a gente vai continuar com essa palavra, né? Para pessoas de posicionamento, acima de tudo. Então você não está isento dessa palavra, tá? Ah, mas pastor, então é paternidade, parte 2, eu que nem sou casado, eu que ainda nem tenho filhos e tudo. Pois já vá se posicionando, querido. Já vá tomando a sua posição nesse lugar. Amém? Então, se você não assistiu a primeira parte, você não vai ficar boiando não, você vai entender a segunda parte. Mas a primeira parte ela está gravada no nosso canal do YouTube, canal de Casa de Oração Fortaleza, tá? Entra lá, depois dá uma olhadinha na primeira parte, que a primeira parte ela também está muito boa. Amém? De homens e pais bíblicos. O primeiro modelo bíblico que nós analisamos foi o modelo errado, né? O modelo que a própria Bíblia traz vários exemplos de modelos de homens que se posicionaram de forma errada, e nós analisamos esses modelos, né? E o segundo modelo é o modelo que nós vamos analisar hoje, que é o modelo certo. Nós falamos sobre o exemplo de Ló, registrado lá no livro de Gênesis, capítulo 13, versos de 10 a 13, onde Ló, ele se deixou influenciar pela vista, quando Abraão diz assim: Ló, não é bom que a gente brigue, nós somos família, então olhe como está aí, e pode escolher para onde você vai. E Ló escolheu o seu destino através do que ele via. Vocês lembram disso? Nós vimos isso em detalhes no domingo passado. Nós chegamos à conclusão de que o homem que caminha, o homem que tem como guia de destino aquilo que ele vê, ele provavelmente vai terminar em Sodoma. Provavelmente ele vai terminar num clima de Sodoma, e foi o que aconteceu com Ló. Glória a Deus que o Senhor enviou anjos que foram lá e libertaram Ló, porque Ló estava sofrendo muito com aquele povo. E viveram aquele povo. Mas ele leva a sua família, ele conduz a sua família para aquele ambiente, porque na hora da decisão de destino, Ló levanta os olhos e vê uma campina verdejante e diz: é lá. Muitas vezes, querido, nós precisamos fechar os olhos para descobrir o nosso destino. Muitas vezes o nosso destino ele não está diante dos nossos olhos, mas ele está diante da nossa fé, daquilo que a gente crê. Ló não se guiou pela fé, se guiou por aquilo que ele viu. Nós vimos isso no domingo passado. E vimos em detalhes isso, né? 2 Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8, vai falar sobre o sofrimento de Ló, pelo fato de Ló ter escolhido aquele caminho. Olha o que diz: mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Olha que ambiente Ló leva a sua família. Olha que ambiente que Ló conduz a sua família. Simplesmente por uma decisão em que Ló olha e vê aquelas campinas verdejantes.
Muitas vezes o diabo, ele coloca campinas verdejantes diante da gente para nos conduzir. Muitas vezes o diabo olha e diz: ei, olha para a árvore do conhecimento, olha que coisa linda, coisa agradável aos olhos. E foi assim que Ló caiu. Muito cuidado com os teus olhos, querido. Muito cuidado com os teus olhos. Outro modelo de pai, de homem que a gente analisou no domingo passado foi o que a gente chamou de modelo Acã, registrado lá em Josué capítulo 6, verso 17. Quando Acã, ele rouba os despojos de guerra entre Israel e Jericó. Israel tinha atacado Jericó, tinha saído vencedora daquela batalha, mas Deus tinha dado a seguinte ordem: não leve nenhum despojo, não leve nada, destrua tudo. Mas Acã, ele vê uma capa da Babilônia muito bonita, e ele vê prata. E aquilo enche os olhos de Acã, e a cobiça de Acã, e Acã rouba isso e coloca embaixo da tenda dele. Cava um buraco e coloca embaixo da tenda dele. O que acontece? Logo depois, Israel tem uma guerra contra Ai, que era uma comunidade muito menor do que Jericó. Israel perde essa guerra, perde essa batalha. E quando Josué vai e se prostra diante de Deus, Deus diz para Josué: se levanta, cara, tem pecado diante do arraial de Israel. E aí eles descobrem que o pecado foi Acã ter roubado aquilo que Deus tinha dito. O que a gente aprendeu domingo passado com relação a isso? Nós estamos muitas vezes roubando despojos do Senhor, coisas que são consagradas, porque Deus disse: olha, existem coisas consagradas lá que vocês não devem tocar. E nós roubamos essas coisas consagradas, trazendo para o dia de hoje. O que seria isso? Tempo de oração. Querido, tempo de oração é tempo sagrado, querido. Não se mexe. Tempo de leitura da palavra é sagrado, não se mexe. Quando você deixa de ler a palavra, você está roubando um despojo de guerra. E aí sabe o que acontece? Na primeira batalha que você tem contra a vida, você perde. Você perde. E nós vimos tudo isso na semana passada, mas é terrível. A gente vê pessoas que trocam, às vezes, um domingo de culto por um jogo de futebol. Um domingo de culto por alguma coisa, quando na verdade você diz: cara, não, esse domingo não. Esse domingo eu vou cultuar ao meu Deus, porque isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Como é que é a tua agenda? E Acã, no caso, ele trouxe para dentro despojos que não eram para ser trazidos. E nós temos exemplo disso também. Coisas que nós levamos para dentro de casa, as coisas que não deveriam estar na nossa casa. Angústias, contendas, mundo. Eu preguei isso aqui eu vou relembrar vocês. Eu preguei isso aqui no tempo da pandemia. Mas eu quero relembrar uma coisa que a gente usa muito lá em casa. No tempo da pandemia ficou muito latente. Você, quando chegava em casa, você tirava os sapatos e entrava descalço, né? Ficou muito latente isso na pandemia. Até hoje as casas usam. Às vezes a gente vai visitar alguém num prédio, a gente olha para a porta vizinha, tá cheio de sapato, né? É cheio de sapato. E Deus colocou no meu coração uma vez que Ele disse: por que você tira o sapato quando você entra na sua casa, filho? Eu disse: Senhor, eu não quero levar sujeira para dentro de casa. Ele disse: por que você entra com a sujeira do teu coração e a sujeira da tua mente? Bate do outro lado agora. Nós deixamos a sujeira da rua para não entrar dentro de casa, mas a gente entra com a sujeira da mente, a gente entra com a sujeira do coração, querido. Deixa fora. Tua casa é um jardim e precisa ser plantada e regada por isso. Deixa fora. E olha, deixa eu dizer para você, funciona. Mas funciona como um milagre. Eu
falei também naquela época. Eu chego um pouco mais cedo do trabalho, aí um dia, era uma sexta-feira, eu cheguei do trabalho, estava na cozinha, a Regina chegou. Quando a Regina chegou, eu disse: oi, meu amor, tudo bem? Ela disse: olha, hoje o dia foi complicado. Aí eu disse: o que foi que aconteceu? Ela disse: um colega de trabalho errou uma planilha e eu tive que corrigir a planilha e a chefe cobrando e o prazo pequeno para entregar a família foi complicado. Aí eu peguei na mão dela, levei ela até a porta e disse: pois agora você vai deixar tudo isso aqui fora de casa. Abri a porta, deixa aqui. Oi, amor. Deixa tudo isso fora. Hoje é sexta-feira, sextou e você chegou na sua casa. Ela fez, né? Então a gente fechou a porta e disse: vamos ter nosso tempo. Mudou o ambiente, muda o ambiente. Você é o gestor do ambiente da sua casa. Como é que você está gerindo isso? Como é que você está gerindo isso? E aí a gente viu esse modelo Acã, o modelo que leva para dentro de casa aquilo que ele não deveria. Olha que coisa interessante, né? Nós vimos a consequência disso. A batalha, que era considerada até uma batalha pequena, é perdida pelo povo de Israel. Porque não se consagraram ao Senhor. Então a grande lição do modelo Acã está em Josué, capítulo 7, verso 13, que diz assim: presta atenção. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Enquanto você não retirar da sua casa, da sua mente, do seu coração, as coisas que não devem estar lá, vocês não vão resistir aos inimigos da vida. Presa fácil. Presa fácil. Domingo passado a gente viu um outro modelo também, que foi o modelo Eli. Eli foi um grande profeta. Entretanto, Eli não soube educar os seus filhos. Eli não soube disciplinar os seus filhos. Eli foi permissivo. Isso acabou com a família de Eli. Nós dissemos aqui que o sucesso de uma família, presta atenção, o sucesso de uma família, ele é medido pela geração seguinte. Pela geração seguinte, não é por aquela geração. Quando a geração seguinte se levanta, é que a gente vai entender se aquela geração foi vitoriosa ou não. Portanto, a tua geração só vai ser designada vitoriosa ou não quando os teus filhos se levantarem. Por isso eu disse no domingo passado, aquele homem chegou para mim e disse assim: essa geração é tão fraca, né? Eu disse para ele: não, fraca foi a nossa que não soube fazer dessa geração uma geração forte. Culpados somos nós. Ele olhou com a cara, não era o que ele esperava. Mas se eu não consigo levantar a geração da minha casa, fraco sou eu, não é aquele que eu estou levantando. E esse foi o problema de Eli. Eli aconselhava muito bem. Entretanto, ele não conseguia aconselhar e disciplinar os seus. Porque não é tanto o resultado daquilo, porque entre o conselho e a prática, existe a tomada de decisão de quem recebe o conselho. Eu tenho aprendido isso. Mas o problema de Eli não foi porque os filhos se desviaram em si. Foi porque ele não disciplinou os filhos e não aconselhou os filhos como deveria. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Eli foi extremamente permissivo. E nós vimos domingo passado, então, esses modelos. Hoje, nós vamos ver os modelos certos. Os modelos que a Bíblia traz de homens e pais que foram modelos bíblicos pelo qual a gente diz assim: esse eu quero seguir. E o primeiro modelo nós podemos chamar de o modelo Noé. Noé é o tipo de homem que me enche de esperança. Porque Noé, apesar dele ter vivido num contexto, num tempo de um povo extremamente corrompido, um povo extremamente violento, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Então não é o ambiente que você vive, é como você se porta no ambiente que você vive.
A psicologia vai dizer que nós somos fruto do meio. Entretanto, isso é uma meia-verdade. Isso não é por completo uma mentira, não. Mas mais forte do que o fruto do meio é como você se porta no meio como fruto daquilo que você quer ser. Você pode estar no meio de pessoas que não querem nada. Se você toma uma decisão e você diz assim, eu quero ser alguma coisa, você já está transformando o seu meio. Foi isso que Josué fez. Josué disse, vocês podem agir do jeito que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava mudando o meio. E aqui Noé está num meio corrompido, um meio cheio de pecado. Mas a Bíblia diz, mas Deus achou graça em Noé. Agora presta atenção, querido. O que Noé ganha em achar graça em Deus? O que Noé ganha? Ah, pastor, Noé então vai ganhar salvação. Noé, porque Noé achou graça em Deus, Noé ganha salvação. Não, Noé não ganhou salvação, não. Noé não ganha salvação por achar graça em Deus, não. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 1. Interessante essa. Gênesis 6:1 diz assim: quando os seres humanos começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos seres humanos eram bonitas e dentre elas tomaram as mulheres as que eles desejaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não permanecerá no ser humano para sempre, pois este é carne. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias, e também posteriormente, havia néfilins na terra. Quando os filhos de Deus tiveram relações sexuais com as filhas dos seres humanos, e estas lhe deram filhos, estes foram os poderosos guerreiros do passado, homens famosos. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Então, o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. O Senhor disse: eliminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais de rebanho, os animais rastejantes e as aves dos céus, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, verso 8, encontrou favor aos olhos de Deus. Agora preste atenção o que é que Noé ganha quando Noé encontra favor aos olhos de Deus. Verso 14. Deus diz para Noé: faça para você uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Quando Noé acha graça aos olhos de Deus, Noé não ganha salvação, não. Ele ganha uma ordem. Aqui é a ordem. Ah, pegou? Para os outros, Deus diz assim: cara, vocês aqui não tem mais jeito, mas você eu vou lhe dar uma ordem. O dia que você receber uma ordem de Deus, diga: Senhor, obrigado. O dia que você receber um trabalho de Deus, diga: Senhor, obrigado. Quando você receber um desígnio de Deus, diga: Senhor, obrigado. O Senhor está achando graça. Noé acha graça aos olhos de Deus, aí ele recebe uma ordem. Olha o que ele recebe, querido. Faça para você uma arca de madeira de cipreste. Era um barcão, querido. Era muito trabalho construir uma arca. Agora deixa eu te dizer uma coisa, querido. Muita gente pensa que o dilúvio veio quando a arca estava construída. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a arca estava construída quando o dilúvio veio. Por isso, comece a construir a tua arca. Porque mais cedo ou mais tarde virá o dilúvio.
Comece a construir a tua arca. Existe uma diferença. Tem gente que acha que vai poder esperar os primeiros pingos para começar a construir a arca, quando na verdade já é para começar a construir a arca agora. A tua arca vai ser a tua salvação. Quando o dilúvio veio, a arca de Noé estava pronta. Hoje, Deus está te dando a oportunidade de construir a arca. A arca é o teu coração, a arca é a tua mente, a arca é a tua casa. E tudo isso vai ser construído para que na hora que venha o dilúvio, você tenha onde se abrigar. Mas sabe o que está acontecendo? Nós estamos negligenciando. Negligenciando. Uns dizem, eu sou muito novo. Outros talvez digam, eu sou muito velho. Noé, constrói a tua arca. Ainda é tempo, querido. Se você está respirando, ainda é tempo de você começar a construir a tua arca. Ainda é tempo. E a Bíblia diz que Noé, verso 22, Noé fez tudo como Deus lhe tinha ordenado. Noé não foi negligente, Noé não postergou, Noé não procrastinou, Noé fez tudo como Deus tinha ordenado. Por isso que o que Noé ganha quando ele acha graça aos olhos de Deus, ele ganha uma ordem. E aí o que ele faz com a ordem? Faz tudo que Deus manda. Tudo que Deus manda. A salvação não veio porque Noé achou graça aos olhos de Deus, não. A salvação veio porque Noé fez tudo que Deus tinha ordenado. Porque ele poderia ter achado graça e disse, não, Senhor, eu já achei graça diante de ti, agora eu vou deitar na minha redinha e vou ficar tranquilo. Não. Fez tudo que Deus tinha ordenado, por isso ele ganhou a salvação. A graça, ela abriu a porta e a obediência fez Noé entrar. Uau, isso é profundo. Isso é extremamente profundo. Vou repetir para você entender. A graça abriu a porta. Mas o que fez Noé entrar foi a obediência. Extremamente profundo. A gente precisa pensar e refletir sobre isso. É mais profundo do que a gente pensa. Noé foi um pai protetor. E Noé foi um pai provedor. Deixa eu te dizer uma coisa. Naquela época o homem tinha que caçar. Naquela época o homem tinha que proteger a sua casa dos predadores. Naquela época o homem tinha que cortar lenha para o fogo. Tinha que buscar água, não sei quanto de distância para poder hidratar a sua família. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Noé era mais ocupado do que você é hoje. É isso que eu quero dizer. Ele era muito mais ocupado do que você é hoje. E Deus olha para Noé e diz assim, Noé, eu sei do teu trabalho. Eu sei que você tem que sustentar a sua casa. Eu sei que você tem que ser o provedor da sua família. Eu sei que você tem que proteger a sua família, mas constrói a arca. Posso te dizer uma coisa? Noé não negligenciou nenhuma nem outra. Noé fez as duas. Portanto, às vezes a gente sai para trabalhar, mas não negligencia a arca não, querido. Às vezes você é até justo, é até lícito você dizer, não, pastor, mas eu estou com tanto trabalho, eu estou com a agenda anotada, não sei o quê. Noé, construa a tua arca. Mas eu estou estudando para concurso, eu estou estudando para vestibular, eu estou estudando para isso. Mas construa a tua arca. Deus não disse para Noé, Noé, para de fazer o que você está fazendo e constrói a arca. Deus não disse isso. Deus disse, Noé, constrói a tua arca. Sabe o que Noé fez e o que nós deveríamos fazer? Ajeitar a agenda de acordo com a arca.
Não é ajeitar a agenda da arca de acordo com a nossa agenda. É isso. É sobre isso. Pastor, estou tão sem tempo. Cara, acorda de madrugada, vai orar de madrugada. Constrói a tua arca. Noé era muito mais ocupado do que a gente. Mas mesmo assim, ele não negligenciou a construção da arca. Deixa eu te mandar uma real aqui, querido. Não é preciso você ter muita consciência para perceber que nós estamos vivendo dias ruins, não. Basta você abrir o Diário do Nordeste. Basta você abrir o Povo. Basta você abrir a televisão aberta. Faz muito tempo que eu não assisto. Basta você abrir no jornal. Você vai ver que nós estamos vivendo tempos de Noé. Tempos de Noé. Então, ore para você achar graça. 2. Receba a ordem. 3. Obedeça. É sobre isso. Você só vai conseguir levar a sua família para um local seguro quando a arca estiver pronta. Quando a arca estiver pronta. Até ali, o ambiente vai ser um ambiente difícil para você. Portanto, querido, Noé é um modelo de pai a ser seguido. É um modelo de homem a ser seguido. Aquele modelo que não negligenciou. Amém? Vamos para o outro modelo? Segundo modelo a ser seguido. Modelo de Jó. Jó foi um grande modelo de pai, mestre e sacerdote do lar. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, vão dizer o seguinte: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência, olha essa palavrinha aqui, ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Essa passagem aqui, queridos, ela nos ensina que o ensino da fé não é um evento, não. O ensino da fé não é um culto semanal que você leva a sua criança, deixa a sua criança entrar lá e a sua criança vai sair educada espiritualmente, não. É muito mais do que isso. O ensino da fé, ele acontece no dia a dia. O ensino da fé acontece na segunda, acontece na terça, acontece na quarta, acontece toda uma vida cotidiana de adoração. O ensino da fé, ele acontece como uma prática constante. O ensino da fé, ele acontece quando você decide andar com Deus. E ele diz de forma persistente aos seus filhos. Ensine de forma persistente. Por isso, quando eu falei com aquele homem falou comigo e disse: olha, essa geração como é fraca. Eu disse: fraca é a nossa que não soube fortalecer essa. Porque a nossa geração não persistiu ou não está persistindo em andar no caminho com os filhos. Há um tempão atrás eu tinha um amigo que ele era um homem, ele ainda é vivo, ele é um grande homem de Deus, e ele tentou educar os filhos no caminho e tudo, e a filha começou a namorar
um macumbeiro. E aí a filha foi casar com o macumbeiro. E a filha escolheu um pai de santo para celebrar o casamento dos filhos. E aí deu o convite para ele e ele me disse assim: eu não vou nesse casamento porque eu não concordo com isso. Eu olhei para ele e disse: posso te dar um conselho? Aí ele disse: pode. Eu disse: vá. Mas eu não compactuo com isso, como é que eu vou compactuar com isso? Eu disse: você não precisa compactuar. Esteja só presente. Eu disse para ele algo que... Eu disse para ele: se meu filho tivesse ido para o inferno, indo para o inferno, eu iria para o inferno buscar o meu filho. Eu diria para o meu filho: filho, eu estou aqui com você. Sabe que esse não é o lugar que você deveria estar, mas eu estou aqui com você. Não deixe sua filha sozinha nessa hora. E ele foi. Mas o que eu quero dizer para você, queridos, é que nós estamos desistindo da persistência da educação dos nossos filhos para uma cultura que está levando nossos filhos para os lugares errados. Ei, não é sobre o que a cultura diz. É sobre o que Deus diz em primeiro lugar, querido. Ah, pastor, mas a Bíblia está tão distante dos dias de hoje, mas a minha casa não está distante da Bíblia. Não é sobre o quanto a Bíblia está distante dos dias de hoje, é o quanto a sua casa está distante da Bíblia. Por isso Josué, para mim, é um dos heróis da fé. Porque vivendo naquele ambiente, Josué diz: ei, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não está nem dizendo assim: eu vou perguntar para minha esposa, eu vou perguntar para o meu filho. Josué está dizendo: ei, na minha casa quem manda sou eu. E se eu sei que esse é o certo, é isso que nós vamos fazer. Eu imagino que a esposa dele aplaudiu. Valeu, Jó. Józinho. Josué é a esposa íntima, né? Jojó, né? Valeu, Jojó, né? Vai que é tua, Jojó. Por quê? Porque se posicionou. Ei, hoje se fala muito sobre submissão. As mulheres se tremem todinha quando falam sobre submissão, mas é porque não entenderam a submissão bíblica. A submissão bíblica é a responsabilidade que tem o homem de conduzir a casa para o local certo. E a mulher está embaixo, submissa, sob a missão daquilo que é responsabilidade do homem. Isso é submissão bíblica. Eu tenho certeza que a mulher de Josué disse: pode contar comigo. Porque a Bíblia diz que a mulher é ajudadora. E o homem que tem uma mulher ajudadora, a mulher levanta o homem. Agora, vá para o lugar certo. Porque se estiver indo para o lugar errado e tem uma ajudadora, você está indo para o meio do precipício. Ele diz: o caminho é esse. Ela diz: pois vai. Ela, ajudadora, esse aqui é o caminho, mulher, no meio do precipício. Ela, pois vai. Mas quando você olha para a mulher e diz assim: amor, o caminho é esse aqui, ó. Esse é o caminho. E ela olha, ela analisa e vê que é o caminho certo, querido. Juntou. É bênção para o casal, é bênção para a casa, é bênção para a família. E Jó, ele foi um modelo bíblico porque ele exerceu esse papel. A Bíblia diz que Jó, ele se levantava de madrugada para oferecer sacrifício para os seus filhos, pois temia que talvez eles tivessem pecado. Você já pensou o que é isso? Já pensou? Jó capítulo 1, verso 5. Diz assim, presta atenção. Terminado um período de banquetes, que era o período de festas que tinha naquela época, Jó mandava chamá-los e os purificava. Ele chamava todos os filhos e os purificava. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele chamava todo mundo e os purificava. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado Deus. Agora,
Presta atenção no finalzinho. Esta era a prática constante de Jó. Ah, querido. Esse cara aqui merece meu aplauso. Prática constante do sacerdote do lar. Acabava as festas, ele reunia os filhos, purificava os filhos. Quando os filhos iam dormir, ele ia oferecer sacrifício aos filhos, a cada um deles, porque talvez eles tivessem pecado no pensamento. Esse era Jó, modelo de sacerdote do lar. Sacrifica pelos seus filhos. E detalhe, não era uma prática esporádica, não. Mas era uma prática constante de Jó. Agora deixa eu te dizer uma coisa tremenda aqui de Jó. Tremenda. Vai fechar com chave de ouro. E talvez você já tenha lido o livro de Jó, mas você nunca tenha pensado nisso, ou talvez você tenha tido essa dúvida alguma vez na sua vida. Mas isso prova como a Bíblia é tremenda. Como a Bíblia é maravilhosa. E mais do que isso, como Deus é fiel. Presta atenção nisso. Vem mergulhar comigo aqui. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Presta atenção nisso. Quantas ovelhas Jó tinha? Diz aí. Jó, capítulo 1. Quantas ovelhas? Verso 3, né não? 7.000 ovelhas. Certo? Deixa marcado aí. Jó perde tudo. Certo? E Deus promete que vai restituir tudo em dobro para Jó. Tá? Jó tinha 7.000 ovelhas, ele perde tudo. Aí Deus diz assim, eu vou restituir tudo em dobro para você, Jó. Verso 1, ele tinha 7.000 ovelhas. Agora, deixa marcado aí, vai lá no verso 42, capítulo 42, verso 12. Vê quantas ovelhas Deus deu para Jó. Restituiu para Jó. Tem que olhar aí, não vai chutar o dobro de 7.000, não. Quantas? Primeiro que achar pode falar. Jó 42, 12. 14.000. Volta para o versículo 1. Jó tinha quantos camelos? 3.000 camelos. Capítulo 42, verso 6. Quantos camelos Deus restituiu para Jó? 6.000. Rapaz, vocês estão bons. Capítulo 1. Quantas juntas de boi e de jumenta Jó tinha? 500. Capítulo 42, verso 1. Quantas Deus deu? 1.000. Perfeito. Foi tudo dobro aí? Bateu com o que Deus diz? Agora volta para Jó 1. Quantos filhos e filhas Jó tinha? 7 filhos e 3 filhas, não é isso? Certo. Capítulo 42, verso 13. Quantos Deus dá para Jó? Não foi 14, não? 14 e 6? Não foi o dobro, não? Por quê? Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. É muito lindo. Deus diz para Jó o seguinte: Jó, eu vou te dar tudo em dobro. Tudo que você perdeu, Jó, eu vou te dar em dobro, Jó. E Jó dobra o número de camelos, Jó dobra o número de ovelhas, Jó dobra o número de juntas de animais. Deus dobra tudo. Mas quando chega na hora dos filhos, Deus diz assim: Jó, as suas orações, os seus sacrifícios que você fazia constantemente aos seus filhos, a purificação que você fazia para os seus filhos, eu ouvi dos céus e você não perdeu nenhum. Todos estão aqui comigo.
Por isso eu só vou te dar 7, porque 7 com os 7 que você já tinha dá 14. Você dobrou, Jó. Se ele tivesse dobrado, ele tinha triplicado. Mas ele diz assim, Jó, tudo que você fez, todos os sacrifícios que você fez pelos seus filhos, tudo que você orou pelos seus filhos. Jó, deixa eu te dizer uma coisa, Jó. Seus filhos morreram, mas você não perdeu nenhum. Nenhum, Jó. Tá tudo aqui comigo, Jó. Você é um vencedor, sabe por quê, Jó? Porque você é um pai que intercedeu por eles. Por isso, a Bíblia é linda, cara, a Bíblia é maravilhosa, é cheia de detalhes. Você diz, meu Deus do céu. Herança de animais, um dia morre. Mas herança de filho que pai intercede, permanece. Permanece. É sobre isso. E nunca é tarde para você começar a interceder pela sua herança. Nunca é tarde. Por isso, Jó não perdeu nenhum. Os filhos de Jó continuam existindo na perspectiva espiritual. Sabe o que isso significa? Pega essa verdade, querido. Se você ainda não tem o hábito de interceder, de orar, de sacrificar pelos seus filhos, comece. 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 E quando isso se tornar um hábito, você não vai perder nenhum. Na hora certa, você vai ver que Deus vai resgatar. Jó não perdeu nenhum. Esse foi o modelo de sacerdote bíblico, Jó. Vamos para outro modelo, querido. Modelo a ser seguido de pai. E esse modelo eu quero louvar a Deus. Modelo bíblico a ser seguido de pai. Você. Você. É, você mesmo. Você talvez não seja nem pai ainda. Talvez você ainda esteja se preparando para casar. Talvez você ainda esteja se preparando para conhecer a noiva ainda. Você é um modelo de pai. É um modelo de pai. Porque nós da casa de oração, nós queremos profetizar sobre a sua vida. Profetizar sobre a sua vida. Você é um modelo de pai. Porque pela perspectiva eterna você já é, querido. Você já é. Você pode ser negligente hoje, pode estar negligenciando hoje. Mas você já é. Lembra uma vez aqui, quando a gente ainda funcionava numa casa, numa sala de uma casa, em frente, começou a ser um ponto de prostituição, em que iam travestis se prostituir em frente à casa que era a casa de oração. E a gente orou por aquelas pessoas, e aí um dia fomos lá. Chegamos lá, tinham 3 travestis lá, 2 travestis, eu acho. E nós chegamos e falamos, como é o seu nome? Aí um deles disse, meu nome é Renata. Eu disse, como é o seu nome? Falei com uma autoridade tão grande que ele baixou a cabeça e disse, meu nome é João. Eu vou orar por você, João. Senhor, abençoa o João. João pode se achar Renata hoje, Senhor, mas tu sabes quem ele é. O Senhor sabe, e ele se derramou em lágrimas. Se o Senhor ama esse cara, Senhor. Resultado, no tempo que nós passamos lá, não teve mais nenhuma prostituição naquele local. Mas o que é que eu quero dizer, querido? Você hoje pode estar se sentindo negligenciado. Você hoje pode estar se sentindo sozinho. Você hoje pode estar se sentindo abandonado. Você hoje pode estar se sentindo mal amado. Mas você é o João de Deus.
Você é aquele que Deus diz, esse é o meu amado. Não é como você está se sentindo. Aquele travesti estava se sentindo Renata, sei lá o quê, mas ele era João. Ei, você é amado de Deus, você é querido de Deus. Não importa como você esteja se sentindo. Não importa, é isso que nós temos que passar para essa geração, é isso que nós temos que dizer para as pessoas que hoje sofrem com problemas de identidade, porque em última análise é um problema de identidade. Deus me fez assim, mas eu me sinto assim, e agora? E agora é porque você não conhece o amor de Deus quando te fez, o amor de Deus quando te criou, o amor de Deus quando estava sonhando com você. Sobre isso. Por isso você é um modelo a ser bíblico nesse sentido. Talvez você tenha até se identificado mais com os pais que não são modelos, que nós falamos aqui no domingo passado. Mas o que Deus está te dizendo é, ei, eu estou te capacitando para ser um pai bíblico. Eu estou te capacitando hoje para que você conduza os seus filhos. Ei, e talvez você, mulher, deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez você vai ser pai geracional. Porque todo aquele que gera filhos em Deus é pai geracional, é pai espiritual. Eu sei que tem muita mulher nesse local aqui, nesse meio, que é pai espiritual de muita gente. Basta conduzir a Cristo. Basta conduzir a Cristo. Nós vamos ter agora o nosso batismo. E aqui na casa de oração não é o pastor que batiza. Batiza aquela pessoa em que o que está se batizando mais se identifica que aquela pessoa o levou a Cristo. Então, se a irmã Soraya falou de Cristo para alguém, ensinou e tal, essa pessoa chegou aqui na casa de oração e ela agora quer ser batizada, não sou eu quem batizo. A Soraya tem o privilégio de batizar essa pessoa. A pessoa que escolhe. Claro, a gente pergunta se a pessoa tem que ser crente e tem que estar frequentando uma igreja. Tem que estar no corpo de Cristo. Mas por que isso? Porque a Soraya é o pai dela. Espiritual dela. Falando pai, mas vocês estão entendendo mãe, né? Também, né? Pai no sentido amplo da coisa. E aí, queridos, talvez você nem tenha casado, mas preste atenção, você já pode ser pai de alguém, já pode ser mãe de alguém. Comece a falar de Cristo para alguém. O maior privilégio que nós temos é quando a gente leva alguém a Jesus. É o maior privilégio. O maior privilégio é quando você olha e você diz assim, valeu a pena. Valeu a pena. Na sexta-feira a gente estava num restaurante com um casal muito amado, muito querido. E aí, lá pelas tantas, chega um outro casal com 4 filhos. E aí, olha, a gente nem veio vindo na nossa direção, a gente olhou assim e disse assim, ei, vocês foram nossos professores da sala de noivos há 15 anos atrás. Olha aqui, esse aqui tem 15, esse aqui tem 13, esse aqui e tal. E a gente olhou de lá, a gente, meu Deus, como nós somos impactados com aquelas aulas. E tem 15 anos isso, como passa rápido. E eu saí assim, agradecido a Deus. Dizendo assim, Senhor, obrigado. Frutificou. Mas, querido, Deus quer usar você também. Deus anseia por usar você. Para que você também faça parte da história de forma ativa. Em Hebreus capítulo 12, versos 7 até 11, nós somos lembrados que a disciplina é um sinal de amor para nós. Sabe por quê? Porque o pai espiritual e a mãe espiritual, eles disciplinam seu filho. Deixa eu te dizer uma coisa. Não olha mais a disciplina como castigo. Olha a disciplina como expressão de amor. A disciplina ela é tão
expressão de amor, que você não quer disciplinar o filho dos outros. Já notou? Quem quer disciplinar o filho dos outros? Não quer, mas a mãe quer. Por que a mãe quer? Porque ela quer o melhor para o seu filho. A expressão de amor daquele que está junto. Isso é disciplina. O dia que nós olharmos para a disciplina dessa forma, nós vamos olhar para Deus, porque Deus diz assim, aquele que ama disciplina, e Deus diz assim, eu disciplino a quem amo. Então, se Deus está te disciplinando de alguma forma, é porque Ele te ama. Ele te ama. Lembra de Noé? Para os outros, Deus disse assim, esses aqui não. Mas esse aqui eu achei graça. Faz uma arca para mim. E às vezes a gente acha, já pensou se nós tivesse dito, ô Senhor, tá todo mundo indo para a praia hoje e eu estou aqui tendo que construir a arca. Mas Noé entendeu que era um privilégio. Noé entendeu. Querido, quando você entra na obra, se você não entender que é um privilégio, você jamais será um bom servo. Jamais. Se você trabalha por obrigação, isso vai se tornar um fardo tão grande que você vai acabar desistindo. Mas quando você percebe que é um privilégio trabalhar, você vai além. Extremamente além. E agora, para finalizar, queridos, pode subir o louvor. Pais que seguem a Jesus, homens que seguem a Jesus, também são filhos. São filhos de Deus que devem honra ao Pai. Como você tem honrado a Deus? Então talvez você já é pai há tanto tempo, como eu, por exemplo, meu pai já morreu, minha mãe já morreu, e eu já sou pai há tanto tempo que às vezes eu esqueço que sou filho. Mas Deus hoje nos lembra, ei, você também é filho. Você também é filho amado. Você é filho querido. E todo bom filho honra o seu pai. E a pergunta que eu quero fazer para você é, como é que você tem honrado a Deus? Quando meu pai era vivo, toda semana a gente ia visitar meu pai. Ia almoçar com ele, tal. Eu não sei como é que você honra o seu, mas eu quero perguntar o seguinte, como é que você tem visitado o teu pai? Qual o horário que você tem tirado para dizer, eu vou ligar para o meu pai para saber como é que ele está? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou fazer uma visitinha ao meu pai. Isso é honra, querido. Isso é honra. Provérbios capítulo 22, verso 6, diz assim, instrua a criança no caminho em que deve andar. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Você tem honrado a Deus, mostrando quem é Deus para os pequeninos. Você tem honrado a Deus, mostrando o seu amor por Deus. Porque o amor é contagiante, querido. Assim como o ódio também. Por isso a gente está vendo aí, pelas redes sociais, tanto ódio sendo disseminado. Mas o dia que a gente conseguir disseminar o amor de Cristo, você vai ver. E a gente começa pelas crianças. Você tem honrado a Deus, mostrando aos seus filhos o caminho. As suas atitudes têm revelado Cristo aos seus filhos. E mais do que isso, você tem sido um filho obediente, um filho que faz aquilo que determina ao pai. Aquilo que o pai te determina a fazer, você tem cumprido. Às vezes nós queremos filhos obedientes, mas muitas vezes nós não somos filhos obedientes.
Ansiamos por ter filhos obedientes, mas não obedecemos aquilo pelo qual deveríamos obedecer. Como? Como é que fecha essa equação? Pais, a maior herança que vocês podem deixar para os seus filhos não é a herança material. Mães, a maior herança que vocês podem deixar para os seus filhos não é botar o menino para estudar na melhor escola de Fortaleza, não. Isso é bom, isso é até bom. Mas a melhor herança é a fé da vida eterna. Deus disse para Jó: Jó, você não perdeu nem filho, Jó. Você perdeu ovelha, você perdeu camelo, você perdeu junta de jumento, junta de boi, Jó, mas você não perdeu nem um filho, Jó. Nem um filho, Jó. Essa foi a maior herança. A maior herança de um pai pode deixar para o filho é apresentá-lo Jesus. E, sobretudo, ensiná-los a ser dependente de Deus. Ei, eu já preguei sobre isso aqui, tem uns 4 anos mais ou menos, as coisas vão vindo na cabeça. Alzheimer, pelo menos, eu acho que eu não tenho. Mas, amém, recebo. Eu preguei aqui uma vez sobre independência ou morte. Eu não sei se está no YouTube. Que mostra que a nossa geração ela é educada e ela é ensinada a ser independente. Os pais olham isso muito bem intencionados. Os pais olham para os filhos e dizem assim: filhos, você precisa ser independente, você não precisa depender de ninguém. Filho, estude para que você tenha a sua independência. Ei, filho, comece a ganhar dinheiro para que você não dependa de ninguém. Nós somos acostumados a sermos uma geração independente, quando na verdade, nós precisamos ser uma geração dependente de Deus, que dependa dele para tudo. Ei, você vai sair hoje? Calma, eu vou orar primeiro. Ei, você vai para a escola hoje? Calma, eu vou orar primeiro. Ei, você vai fazer isso hoje? Eu vou orar primeiro. Por que você está orando tanto? Porque eu dependo dele. Isso a gente não ensina para os filhos. O dia que nós ensinarmos a próxima geração a sermos uma geração dependente de Deus, querido, ele não vai depender mais de marido, ele não vai depender mais de salário, ele não vai depender mais de profissão, apesar de ter tudo isso, mas ele vai dizer: eu só dependo da graça. É pela graça que eu vivo. É isso, querido, é sobre isso. Mas a gente ensina as pessoas a independência e as pessoas acabam sendo independentes de Deus. Meu Deus do céu. Que coisa triste você ser independente de Deus. Mal sabe você está sujeito às piores coisas da vida. Quando você olha para Deus e diz assim: eu não preciso de ti. Quando Ele é a nossa fonte de vida. É a nossa fonte. É Deus. Eu sou o Pai presente, nunca estive ausente. Bem, agora estou aqui.